Deixa eu contar pra vocês como eu manifestei o amor da minha vida, que hoje sou casada com ele. E algo importante de citar é que eu sempre alinho os meus desejos com os desejos de Deus. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, então eu sempre alinho os meus sonhos com os dele. Já contei aqui um pouco da minha história, lá o primeiro vídeo do canal, mas eu vou resumir isso pra vocês porque eu sei que é um tópico que muita gente tem curiosidade e muita gente tenta, manifestar um relacionamento bom. E o meu, gente, graças a Deus, é incrível. E o dia que vocês duvidarem que é possível encontrar alguém bom, lembrem de mim, lembre-se desse vídeo aqui. Mas vamos lá, como que eu consegui manifestar o amor da minha vida? E foi muito rápido. Em 2022 eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, que também já tinha sido uma grande realização, e tenho ensinado nos vídeos todas as ferramentas que eu usei para conseguir realizar todos os meus sonhos. E 3 meses morando aqui, já dava mais ou menos ali o final de ano, eu fui fazer o meu quadro de sonhos, que eu faço todos os anos no finalzinho do ano mesmo. O ano era 2022 e o quadro seria para 2023. E aí eu optei por fazer um quadro com mais fotos de relacionamentos, porque era de fato aquilo que eu estava focando naquele momento. Escolhi umas fotos, inclusive a foto que eu coloquei do cara era o Cauã Raymond, tá? E de fato, gente, quando as pessoas conheceram o meu marido e viram as fotos que eu coloquei no quadro de sonhos, todo mundo achava que era o meu marido, que ninguém percebia que era o Cauã, de tão parecido que o meu marido era com as fotos. Meu marido não parece o Cauã, mas ele parece muito com as fotos que eu coloquei lá no quadro. Mas vamos. Fiz o quadro e aí resolvi fazer uma carta para Deus. Fiz uma carta para Deus, colocando tudo o que eu queria numa pessoa. Tudo, eu fui muito criteriosa. Eu coloquei detalhes, inclusive um detalhe muito específico foi que eu queria um homem que tivesse o braço bonito. E eu sou completamente apaixonada no braço do meu marido. Eu sou cristã, mas na época um detalhe que eu botei também realmente muito forte para mim foi a questão, eu não queria que fosse um homem da igreja, eu não queria conhecer o meu marido na igreja, eu não queria que ele fosse já crente, eu queria que ele tivesse um coração em Deus, mas que ele fosse para Cristo depois, enfim, eu não queria conhecer o meu marido na igreja, não queria que fosse da igreja, era um requisito meu ali, particular, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque o meu marido não tinha uma religião ali, ele não praticava nada e ele realmente se apaixonou por Jesus depois que ele me conheceu. Então, também esse requisito tava ali. Então, nessa carta eu coloquei tudo, inclusive essas coisinhas. Coloquei detalhes mesmo de como eu queria que fosse o nosso relacionamento e de como eu queria que ele fosse, tanto fisicamente quanto de caráter. E, gente, bizarro. Esses dias eu achei essa carta e eu li pra ele e ele ficou de boca aberta, que ele falou, meu Deus do céu, sou eu? E de fato é. Ao fazer essa carta, eu fiz também uma oração muito forte e decidida. Eu lembro que eu orei e eu falei, Pai, eu quero muito isso e eu vou começar a me comportar como uma pessoa casada a partir de hoje. E de fato fiz isso. Eu lembro que isso era final de ano, na virada do ano eu não fiz nada, eu passei na casa de uma amiga e realmente todos os dias ali, como eu morava sozinha, era fácil de eu fazer isso, eu me imaginava namorando, eu me imaginava fazendo comida pra ele, me imaginava indo assistir filme com ele. Eu lembro que eu até deitava e colocava um travesseiro aqui pra trazer um peso, pra fingir que eu tava de conchinha. Gente, a gente fica parecendo doido, mas nesse processo a gente tem que ser de Lulu mesmo. Eu lembro que eu também coloquei na carta
que eu queria que fosse alguém que gostasse de ir pra praia, que fosse mais do dia, porque eu sou uma pessoa super do dia, que gostasse de cuidar do corpo, de que, né, de se alimentar bem, de ir pra academia, de fazer uma caminhada, enfim, tudo isso que eu coloquei, o meu marido é, inclusive mais do que eu, ele é viciado. Então, os nossos dias ali, os nossos primeiros encontros eram na praia, a gente ia pra tomar água de coco, comer um pastelzinho, ele tinha uma bikezinha daquela bicicletinha elétrica, a gente ficava ali andando pela orla. Então, realmente, gente, os detalhes estavam ali, fisicamente na minha frente. E fiz essa oração com Deus, assim que eu escrevi essa carta, decidindo mesmo e realmente falando para Deus que eu iria me comportar já desde então como uma pessoa casada, e realmente mudei o meu comportamento. Recusei ir para festas, já não era algo que eu gostava, mas eu comecei a colocar mais limites nisso. E aí, quando foi ali no final de janeiro, eu conheci ele de uma forma até muito engraçada, um dia eu conto aqui, e a gente começou a conversar no Instagram, e perto ali do carnaval foi quando a gente realmente começou a conversar muito. Ele viajou com a família dele e eu fiquei em casa sozinha porque eu estava em propósito com Deus. Então eu não bebo nessa época, eu já não bebo mesmo, né? Mas eu não saio nessa época, eu não sou de curtir o carnaval e ele também não. Então ali a gente conversando, eu falo pra ele que eu já me apaixonei ali por ele, ele também fala que ali ele já tinha certeza de mim, e começamos a realmente conversar muito, conversamos por um mês mais ou menos, de fato a gente se encontrou e a gente nunca mais, desde o primeiro dia a gente não se largou, e 1 ano e meio depois a gente casou. Estou aí casada com o amor da minha vida, com todos os detalhes que eu escrevi lá na carta. Então foi isso, eu escrevi uma carta, eu fiz o meu quadro de sonhos, coloquei todas as imagens que eu queria, fiz uma oração muito forte, eu decidi naquele dia que eu ia já me comportar como uma pessoa casada. Então, os finais de semana, eu fingia que eu tava vendo filme com ele, fingia que eu tava indo pra igreja com ele, pra praia com ele. Tanto que na igreja, no meio do culto, eu até fazia assim, ó. Como se eu tivesse de mãos dadas, sabe? Assim, bem escondidinha. Então, eu meio que já treinava a ser aquela pessoa, até que deu certo e foi muito rápido, 1 mês e meio mais ou menos, a gente já tava junto. Se você tá gostando das dicas, deixe seu like e se inscreve no canal.